A gente só está aqui em função também da ocupação do antigo prédio do DOPS, não é verdade? Então vamos começar com a palavra, Renato. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade dessa audiência pública, mas eu queria ver se era possível fazer uma solicitação à mesa para que os ex-presos políticos que estão sentassem ao nosso lado aqui agora, pegar umas cadeiras e sentarem ao nosso lado, porque nós fizemos... Essa ação foi feita justamente... A gente justamente... pode apertar aqui, vamos dar uma vamos garantir. Vai caber com certeza. Com certeza. Porque os nossos companheiros e companheiras que foram presos naquele prédio construído, feito obra para tortura, precisam estar aqui em todas as fotos, em todas as câmeras, para a gente contar direito essa história, né? Então, gostaria bastante que pudesse colocar essas cadeiras aqui. Vou pedir, então, para o Oraldo e para o Paulo sentarem aqui, e o Calazans sentarem com a gente aqui. Dá uma apertadinha que cabe. A gente dá uma apertadinha, coração de mãe, vai caber. Vamos embora. Não tem nada mamideiro. Acomodados? Excelente sugestão, Renato. Pode seguir. Obrigado. Bom, então, já com os nossos combatentes aqui na mesa, eu gostaria bastante de contar, e a gente tem algumas fotos para serem exibidas, do estado em que nós encontramos o prédio. Primeiro, de 31 de março para 1º de abril de 2025, quando se complementou 61 anos do golpe militar no Brasil, nós, movimentos sociais, meu partido estava presente, o PCR, vários movimentos sociais também estavam, vários movimentos apoiaram desde a primeira hora, ocupamos o antigo DOPS, também a sede, o lugar que foi sede do DOI-CODE, e espaço de tortura em plena Afonso Pena, em Belo Horizonte. De 1964 a 1985, esse espaço foi feito para tortura. Existiam salas de tortura em todos os andares do prédio, não eram só nas celas, que estão subterrâneas. Nas celas, inclusive, que independentemente do horário do dia, se é noite, independentemente de qualquer coisa, faz frio, é úmido. A quantidade de ratos que nós encontramos ali, morcegos que nós encontramos ali também. E pelos relatos dos ex-presos políticos, existia um canil ali onde eles estavam detidos, naquelas celas úmidas e frias, como eu falei, independentemente da hora e do dia. Então é de grande importância essa luta, porque ela é uma luta que representa os movimentos sociais do Brasil. Aqueles que combateram o golpe militar, aqueles que lutaram pela democracia, que lutaram por uma nova sociedade, que lutaram pela construção do socialismo, todos aqueles que foram detidos, que foram presos naquele lugar, e também aqueles ex-presos políticos que não foram presos naquele DOPS, mas em outro e qualquer parte do aparato estatal construído para a tortura, para a repressão. Então essa luta simboliza tudo isso. E por que nós fizemos isso? Porque há 8 anos... vários movimentos sociais, partidos políticos vão no 31 de março, no 1º de abril, na porta daquele antigo DOPS, para relembrar o que a ditadura fez no nosso país, os assassinatos que ela cometeu, os desaparecimentos que ela cometeu. E o memorial trancado para nós, sem nenhuma condição de as novas gerações que não vivenciaram a ditadura militar saber, na verdade, como ela exercia a repressão. Então nós decidimos fazer isso para a gente colocar esse assunto à pauta. Porque que bom estamos tendo essa audiência pública para debater esse tema. Porque que bom que a repercussão da imprensa tem sido positiva, tem mostrado o que acontecia em pleno coração de Belo Horizonte. E que bom que a gente está discutindo isso agora. Porque a tortura não acabou em 1985. Ela continuou. Mudou o nome, não era DOPS, virou DOESP, mas também tinha tortura, sistematicamente. Solitárias, lugares para poder fazer afogamentos, como a piscina, que existe lá até hoje, e vários dos outros espaços, porque a justiça de transição não aconteceu no Brasil. E é por isso que a tortura é parte constitutiva do aparato repressivo do nosso país.
Então essa denúncia vai para além de 85, vai até os dias atuais. Porque enquanto o antigo DOPS foi delegacia, chamando o DOESP, ou quando ainda existia o DOI-CODE, a tortura faz parte daquele prédio. Não é fácil dormir ali não, viu, companheiros e companheiras que estão aqui presentes. Sabendo de toda a história que carrega aquelas paredes, de toda a história que está contida ali. E nos entristeceu muito. Quando nós entramos, nós vimos, e aí as câmeras, as fotos que a gente tirou estão passando aí, tudo muito abandonado. A gente esteve lá na visita técnica, que a deputada Beatriz Cerqueira chamou no ano passado, e eu acho que eles limparam dias antes, viu? Porque quando nós chegamos lá, Com certeza. agora, estava tudo completamente abandonado. Tivemos que limpar, como a gente tem feito. Nomeamos as salas com os presos políticos que foram torturados naquele do antigo DOPS. Fizemos todo um trabalho ali para a gente conseguir, pelo menos, mostrar para as pessoas, para a gente abrir para a cidade o que acontecia no antigo DOPS. Então, no 1º de abril, a gente já começou a fazer visitas guiadas com os estudantes que foram lá. Professores levaram estudantes de história lá à noite, no 1º de abril. Revivendo aquilo que já aconteceu no mesmo prédio, reabrindo e mostrando o trabalho inconcluso daqueles que hoje estão aqui, que bom, apresentando um projeto importantíssimo para a cidade, importantíssimo para a nossa memória. E a gente falando, olha, o projeto ia desenvolver isso daqui, infelizmente está no meio do caminho. Esse buraco no meio da cela é uma ideia de um projeto para reviver o que tinha no subsolo. Essa piscina aqui, que não tem luz, vamos iluminar no celular aqui para vocês verem, era um aparato de tortura, na esquina da Bernardo Monteiro com Afonso Pena. Não era escondido, não era no interior. E por que não era? Porque torturar era comum, era o dia a dia, era uma segunda-feira normal da ditadura militar. E é por isso que não precisava ser escondido. E é por isso que muita gente daquela geração chegou a nós dizendo do medo que tinha quando passava na porta do antigo DOPS. Porque era muito grito, era muita dor. Então é muito importante reabrir esse memorial. E essas são as nossas reivindicações. Abrir o memorial, concluir as obras. A comissão, feita por ex-presos políticos, por movimentos sociais, por quem está aqui presente, acompanhar o encaminhamento das obras. Ajudar a fazer a gestão desse lugar, porque a história é viva com esses companheiros e companheiras que estão aqui, contando dia a dia o que eles passaram. Para nós, que estamos lá, que fizemos a ocupação, quando os companheiros chegaram e falaram, eu fui preso nessa cela, eu fui torturado nessa sala. Isso é muito forte, companheiros e companheiras. Isso é muito forte. E a gente não pode deixar isso abandonado. Não podemos deixar que isso seja descaracterizado. Que se torne outra coisa. Que receba outros tipos de atividades da cidade que não tem nada a ver com o que foi a ditadura militar e com o aparato de tortura que ali existia. Então é muito importante isso que a gente está fazendo. Agora, o que nos surpreendeu também foi chegar naquele lugar e o nível de abandono era tão grande que nós encontramos 3 carros do governo federal, cedido para o governo do estado. 3 automóveis novinhos, que estavam completamente empoeirados, com os pneus esvaziados, abandonados naquele pátio. Carros que poderiam servir a população de Minas Gerais, e estavam parados ali, abandonados. Isso é uma incompetência do governo. Como pode o governo Zema, até agora, não dá uma explicação sobre por que não concluiu as obras do memorial e como pode deixar abandonados 3 carros ali? Como foi, então, as obras encaminhadas? Porque realmente precisa fazer a obra de todo o aparato da energia elétrica do prédio, para a gente conseguir vivenciar isso. Então, é muito importante essa ação, esse debate, e também nos surpreendeu. Assim, mais ou menos também nos surpreendeu, não foi tanto assim a surpresa, mas do 2 de abril a polícia foi lá e cercou o antigo DOPS, já não deixando que nenhuma visita técnica seja feita. E as viaturas da polícia, eu perguntei ao major que comandava a operação, você quer realmente essa foto? Nós aqui dentro do antigo DOPS, e vocês com 3 viaturas na calçada, cercando a calçada, não deixando as pessoas passarem na calçada da Afonso Pena, porque ocupamos um memorial já tombado para o uso do movimento político social de Belo Horizonte. Quem mandou fazer isso? Quem mandou cercar?
Então se repete, como eu disse, não ter justiça de transição, as práticas repressivas do Estado permanecem, continuam. Porque o que a gente quer fazer ali naquele prédio é apenas abrir as portas para que as novas gerações, para que os estudantes mais novos que estão visitando a Assembleia Legislativa possam também visitar o que foi ali, aquele antigo DOPS e o memorial agora Casa da Liberdade. Essa reivindicação é extremamente legítima para a gente lembrar o que aconteceu da nossa história, porque ela ainda é presente no nosso dia a dia. Vamos ver como está na periferia, como é para as famílias negras periféricas desse país, se a gente não acostuma a perder gente na vida, a ter gente desaparecida, a ter gente que foi presa e torturada. Ainda é comum. Podemos contar aqui vizinhos meus que foram assassinados pela polícia deliberadamente. Atira, depois pergunta. E essa prática veio de onde? Veio de uma ditadura militar que julgava que a população, que a sociedade, que os pobres, que os periféricos, que os lutadores sociais eram os inimigos do país. E é por isso que a ditadura fazia isso e torturava. Porque os inimigos éramos nós. Nós é que íamos para lá. Então é muito importante, essa memória está viva e nós ainda temos, ainda bem, vários companheiros e companheiras que lutaram na época da ditadura militar, que estão presentes aqui na mesa, que estão aqui e que ainda precisam, inclusive, ter esse reconhecimento. Queria estender, a presidenta também, da Comissão de Direitos Humanos, precisa passar uma caravana da anistia aqui em Belo Horizonte. Nós temos que voltar com esse debate, que já foi tão forte no primeiro e segundo mandato do governo Lula, assim também do governo da Dilma, quando instituiu a Comissão Nacional da Verdade. Tem que ter essa caravana da anistia para anistiar esses presos políticos que até hoje não foram reconhecidos. Nós não podemos, enquanto sociedade, ver os ex-combatentes morrerem sem esse reconhecimento. Então aqui alguns desses companheiros, Serpente Negra, lutadores sociais de Belo Horizonte, que contam a história da nossa cidade. Uma história que se a gente não conversasse com eles não conheceria. Ainda bem que escreveram um livro, mas precisam ter o reconhecimento. Assim como vários outros companheiros e companheiras. Fiquei muito honrado de conhecer o Persequini aqui, que está aqui do massacre de Ipatinga, 1963, ou seja, antes do golpe de 64. Operário da Uzi Minas. Então essa história viva precisa ser contada. E nós temos condições hoje de ter um memorial e esses companheiros e companheiras contarem as suas histórias, que se misturam com a história da luta social do nosso país. E na América Latina como um todo. Porque essas ditaduras também não foram só no Brasil, e vocês sabem o quanto que o Brasil, inclusive, contribuiu para a ditadura na Argentina, para o golpe no Paraguai, para o golpe no Uruguai, etc. No Chile, e por aí vai. Então é de grande importância essa luta. Então, quais são as reivindicações e por que ocupamos? Nós ocupamos porque o memorial precisa ser aberto o mais rápido possível. Precisa ser aberto e feito a conclusão das obras. E nós precisamos constituir aquele prédio como casa da memória dos lutadores, dos combatentes, das combatentes que lutaram, que foram presas e torturadas durante a ditadura militar. Mas nós também precisamos lembrar que aquele prédio também era tortura depois da ditadura. E presas mulheres comuns eram torturadas naquele prédio, na Afonso Pena, durante a década de 90. Então, relembrar essa história nos choca, porque a maioria de nós já tínhamos nascido quando essa tortura ainda praticava pós-ditadura militar. E a sociedade, vamos fazer o que com isso? Se não fazer esse debate amplo, abrir esse memorial, e ainda ter a participação ativa da comissão, dos movimentos sociais, dos ex-presos políticos, dos movimentos de direitos humanos, para que participem dessa construção dessa história, porque essa história faz parte de nós. Do mesmo jeito que a ditadura militar ainda tem a sua herança de repressão no Estado brasileiro, esses combatentes e essas combatentes têm em nós, nos movimentos sociais que estão lutando agora, sementes, que não vão deixar essa história se acabar, que não vão deixar essa história se apagar. Pelo contrário, é dever nosso, da nossa geração, levar isso à frente, para que nunca mais aconteça. Porque no 8 de janeiro de 2023 queriam fazer de novo, e não desistiram de fazer. Tem deputado aqui que defende isso, inclusive.
Então, isso não pode acontecer mais no nosso país. Então, para que nunca mais aconteça, para que o nosso povo nunca mais esqueça, vamos reabrir o memorial. E esse é o nosso papel e esse é o nosso dever. Tá. Obrigada, Renato.